Irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Continuaremos nosso estudo no Evangelho de João, ainda no capítulo 1, e dessa feita nós leremos apenas o versículo 14, que diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O versículo das Escrituras que agora nós consideramos é bastante curto, meus queridos, se medidos pela quantidade de palavras, mas se o avaliarmos pela natureza de seu conteúdo, veremos que é bem extenso. Seu conteúdo tem tamanha importância que faremos bem em considerá-lo separadamente. Esse único versículo contém assunto mais do que suficiente para uma exposição completa. Porém, como nos demais estudos anteriores, nós o faremos de forma resumida. A principal verdade que nós vemos neste versículo é a realidade da encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo João diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O sentido claro dessas palavras é que nosso divino Salvador tomou realmente sobre si a natureza humana, a fim de salvar os pecadores. Ele, de fato, tornou-se homem como nós, em relação a todas as coisas, menos quanto ao pecado. Assim como nós, nasceu de uma mulher, embora de maneira miraculosa. Como nós, passou da infância à adolescência e dessa à maturidade, tanto em estatura como em sabedoria. Lucas, capítulo 2, versículo 52, descreve isso. Como nós, também se alimentou, bebeu, dormiu, cansou-se, chorou, regozijou-se, maravilhou-se, sentiu fome, sede, dor, foi movido pela ira e pela compaixão também. Por se tornar carne e possuir um corpo, pôde orar, pôde ler as Escrituras, sofrer ao ser tentado e submeter sua vontade humana à vontade de Deus, o Pai. E finalmente, nesse mesmo corpo, ele veio a sofrer intensamente e derramar seu sangue. Realmente foi morto, sepultado, ressuscitou e ascendeu ao céu. Contudo, em todos os instantes, ele era Deus e ao mesmo tempo homem. A união de duas naturezas na pessoa de Cristo é um dos grandes mistérios do cristianismo. É um assunto que deve ser falado com todo cuidado. Assim como outras, essa é uma grande verdade que deve ser crida reverentemente e não ser alvo de especulações inúteis. Talvez nenhum outro lugar encontremos uma declaração mais sábia e criteriosa do que a encontrada no segundo artigo da Igreja Anglicana. O Filho, que é o Verbo do Pai, e dele gerado desde a eternidade, o próprio Deus eterno, sendo um com o Pai, assumiu a natureza humana no ventre da bendita Virgem, de modo que duas naturezas perfeitas e completas, a divina e a humana, uniram-se indivisivelmente em uma pessoa, Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Essa declaração é de grande valor. É uma linguagem sadia e irrepreensível. Não temos a pretensão de explicar a união das duas naturezas de nosso Senhor Jesus Cristo, mas nem por isso deixamos de delinear alguns cuidados específicos sobre o assunto. Se por um lado expomos com precisão aquilo que cremos, por outro lado, não podemos deixar de declarar com ousadia aquilo em que não cremos. Não devemos esquecer que, embora nosso Senhor fosse ao mesmo tempo Deus e homem, a natureza divina e a humana nunca se confundiam. Uma natureza não sufocava a outra. As duas permaneciam perfeitas e distintas entre si. Nem por um só momento a divindade de Cristo foi posta de lado, meus queridos. Embora às vezes ficasse encoberta, a natureza humana de Cristo, durante toda a sua vida, nem por um momento foi diferente da nossa, ainda que fosse grandemente honrada por causa da união com a natureza divina.
Embora seja perfeitamente Deus, Cristo é perfeitamente homem, desde o primeiro momento de sua encarnação. Aquele que subiu ao céu e está assentado à direita de Deus, a fim de interceder pelos pecadores, é homem e ao mesmo tempo é Deus. Apesar de ser perfeitamente o homem, ele nunca deixou de ser perfeitamente Deus, aquele que sofreu na cruz pelo pecado e se fez pecado por nós, era o Deus manifestado na carne. O sangue com o qual a igreja foi comprada é chamado o sangue de Deus. Embora ele se tenha tornado carne em um sentido mais amplo, quando nasceu da Virgem Maria, em nenhum momento deixou de ser o Verbo eterno. Obviamente, seria contrário aos fatos dizer que durante seu ministério terreno, Cristo manifestava constantemente sua natureza divina. Tentar explicar o porquê de sua divindade está algumas vezes encoberta e outras vezes não, enquanto ele viveu aqui, seria aventurar-nos em um terreno que não nos convém. No entanto, afirmar que em qualquer instante de sua vida ele deixou de ser plena e completamente Deus seria nada menos que dizer uma heresia. As admoestações dadas até aqui podem parecer, à primeira vista, desnecessárias, enfadonhas e excessivamente minuciosas, mas é precisamente por negligenciar essas advertências, que muitas almas têm sido levadas à ruína. A união indivisível e constante das duas naturezas da pessoa de Cristo é exatamente o que atribui infinito valor à sua mediação e o que qualifica para ser o mediador que os pecadores carecem ter. Nosso mediador é alguém que pode identificar-se conosco porque é perfeitamente homem e, ao mesmo tempo, pode interceder por nós junto ao Pai em um relacionamento de igualdade porque é perfeitamente Deus. Essa é a mesma união que atribui infinito valor à justiça de Cristo, quando imputada aos que creem. A justiça dele que é Deus e ao mesmo tempo o homem. É a mesma união que valoriza infinitamente o sangue da expiação, derramado na cruz pelos pecadores, o sangue daquele que é Deus e ao mesmo tempo o homem. É a mesma união que valoriza intensamente sua ressurreição. Ao ressuscitar, sendo ele cabeça do corpo dos que creem, ressuscitou não como um simples homem, mas como o próprio Deus. Procuremos, queridos, guardar essas coisas de modo indelével em nossos corações. O segundo Adão é muito mais grandioso que o primeiro. O primeiro era meramente um homem e caiu. O segundo era ao mesmo tempo Deus e homem, por isso foi completamente vitorioso. Ao concluir, recebamos essas verdades com um sentimento de profunda gratidão, pois nelas existem abundância de consolação para todos os que vêm a conhecer Cristo pela fé. O Verbo realmente se fez carne? Então, ele é alguém sensível às aflições de seu povo, pois ele mesmo experimentou o sofrimento ao ser tentado. Ele é todo-poderoso, pois é Deus. Assim mesmo, identifica-se conosco, pois este é homem. O Verbo realmente se fez carne? Então ele pode ser um exemplo perfeito para a nossa vida diária, queridos. Se tivesse andado entre nós como anjo ou espírito, jamais poderíamos imitá-lo. Mas por ter vivido entre nós como homem, sabemos que o verdadeiro padrão de santidade é andar assim como ele andou. Ele é o modelo perfeito porque é Deus, mas também é o modelo que corresponde perfeitamente às nossas necessidades, porque é homem. Por último, o Verbo realmente se fez carne? Então procuremos ver em nosso corpo mortal uma dignidade real e verdadeira, e não o corrompamos pelo pecado. Fraco e vil como pode parecer, é um corpo que o eterno Filho de Deus não se envergonhou de assumir e levar para o céu. Esse simples fato é uma garantia de que ele ressuscitará nossos corpos no dia final e os glorificará junto com seu próprio corpo. Amém, queridos. Oremos. Senhor,
Nós te damos graças pela oportunidade que tu nos deu de aprendermos mais sobre ti, sobre a pessoa do teu Filho, sobre a pessoa do Deus Pai. Há coisas, Senhor, que são grandes demais para as nossas mentes, para a nossa compreensão. Mas nós queremos dar graças ao Senhor por elas, porque é por meio delas que nós podemos ver quão grande tu és. Nós queremos agradecer ao Senhor pelo teu Filho, Senhor, que tem sido um exemplo para nós, que nós possamos segui-lo, Senhor, que nós possamos seguir o seu exemplo. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Irmãos, obrigado por assistir mais um episódio e não se esqueçam de se inscrever no canal, assistir os vídeos, deixe o seu like e principalmente compartilhe a palavra.